Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim. Quando li o Evangelho da missa de hoje, recordei um texto que escrevi já há muitos anos para os meus sobrinhos. Eu encontrava-me longe fisicamente, vivia noutra cidade e não conseguia, logicamente, estar com eles as vezes que gostaria. Lembrei-me então de os tentar envolver no Evangelho, fazer o que São José Maria e outros santos também nos pediam e nos insistiam, que nos fizéssemos personagens, que vivêssemos o Evangelho a partir de dentro, imaginando as cenas e sobretudo, imaginando o olhar de Jesus, a sua voz, conhecendo-te a ti, Senhor, imaginando como nos olhas, como nos falas. Aconselho-te a que o tentes fazer. Por vezes, até te aconselho que o tentes fazer com papel e com caneta, consultando um mapa da Terra Santa, se calhar algumas fotos, algumas fotografias que possas googlar e para saber como era a terra de Jesus, a terra onde ele viveu, para viajares até lá, abrindo o Evangelho, percebendo o que é que aconteceu antes daquela passagem, o que é que vai acontecer depois, portanto, o seu contexto. Garanto-te que quando fazemos estes esforços por penetrar no Evangelho, parece que colocamos uns óculos 3D. As passagens que já lemos muitas vezes parecem de repente novas, como se nunca tivesse lido aquilo antes. Nunca tinha imaginado isto desta forma, nunca me tinha dado conta de que acontecia aquela outra coisa, ou que estava presente aquela pessoa, ou que se calhar terá provocado esta reação em Jesus, ou este sentimento em Nosso Senhor, ou em Nossa Senhora, ou nos apóstolos. Sobretudo, essa transformação na tua relação com Jesus, será muito grande. Muda consideravelmente quando penetramos no Evangelho, quando vamos até esses lugares que alguém chamou do quarto Evangelho. A Terra Santa é o quarto Evangelho. Aquelas pedras, aqueles lugares, aqueles sítios falam-nos de Jesus, falam-nos do Verbo feito carne que habitou ali, que olhou para aqueles lugares, para aquelas gentes, que viveu como nós. Fazendo estes esforços, Jesus aproxima-se, torna-se íntimo, alguém que se conhece bem. Sim, porque quando te fazes um personagem do Evangelho, ou simplesmente quando te colocas ali como um cameraman de um filme que queres fazer, um filme realista, uma realização daquele Evangelho que estás a ler, imaginas as paisagens, os locais, escolhes a posição da câmara, escolhes os close-ups e os grandes planos. Quando vives tudo de perto, é natural que te questiones pelos sentimentos do Mestre, pelos teus, Senhor. Como é que tu te sentiste com isto? O que é que te fez sentir, ou que reação tiveste perante aquele olhar, aquele tom de desdém? E entristeces-te quando o deixam triste, quando o magoam? Alegras-te quando se entusiasmam com Jesus e quando acreditam nele, e quando vês toda aquela maravilha e a louvarem a Deus, ficas feliz com isso. E o teu coração comove-se perante a sua misericórdia, a sua delicadeza, o amor com que trata a todos. E então
passas para ti, para o teu coração, para as tuas faltas de generosidade, também para os momentos bons em que deste alegrias a Jesus, em que sentiste que estava feliz contigo, com as tuas boas ações, com a tua entrega, e em que o fizeste sorrir também, com o teu bom humor, ou com o teu jeito engraçado, ou com a tua trapalhice, mas em que sentiste que estava assim, deliciado a olhar para ti, porque é teu amigo, porque o conheces e sabes que te ama. E nessa relação, e nessa troca de olhares, e nesses risos mútuos, descobres como és amado ou como és amada. Sim, enamoras-te dele, como ouviste dizer que o fizeram os santos. E apetece-te falar disto com Maria, tua mãe, porque são coisas íntimas, coisas que talvez só ela vai compreender, coisas que ela viveu, coisas que ela vai compreender bem, coisas que talvez só se possam falar com a mãe e com essa mãe, com a mãe do céu. No Evangelho de hoje, vemos como Jesus se mete na barca com os discípulos. Eu tinha imaginado para os meus sobrinhos, que estavam numa casa, Cafarnaum, e ouvem um grito de que o mestre estava a partir, e todos correram para a porta para ver, e via-se que havia desconcerto, gente que corria numa direção e outros noutra. Assim imaginei aquela azáfama, o entusiasmo em Cafarnaum. E de repente um vizinho vem a correr para a chamar pela mulher e a dizer-lhe: Judite, as gêmeas. O quê? Sim, traz as gêmeas. Temos de as levar a Jesus para que as abençoe. Todos perceberam a razão. Nunca se sabia bem quando voltava e quanto tempo ficava Jesus na cidade. Instantes depois estavam todos no embarcador de Cafarnaum, no meio de uma multidão imensa. Era tanta a gente que não se via nada, só a ponta dos mastros. Os primos eram os protagonistas, os meus sobrinhos. Como eram pequenos, meteram-se por entre as pernas dos adultos e lá conseguiram chegar perto dos barcos. Jesus já tinha entrado num barco grande com os seus discípulos e despedia-se da multidão. Ficaram assim, como tontos, a olhar para o barco que se afastava. De repente, perceberam que ele virava para norte. Alguém gritou: Vai para Betsaida, Julias. Vejam, gritou outro, o vento é contrário. Vamos por terra. Quem sabe? Talvez cheguemos a tempo. Foi impressionante. Tal era o efeito que Jesus causava naqueles corações que, sem que ninguém hesitasse, toda a multidão se dirigiu apressada para a estrada que levava àquela povoação. Iam quase a correr, com sorrisos nos lábios e, por vezes, riam mesmo. Estavam entusiasmados, como crianças a brincar ao seu jogo preferido. Iam ter com Jesus, iam ouvir Jesus, iam pedir-lhe a sua bênção, ver os seus milagres. Assim, imaginei eu esta cena, que hoje se descreve sucintamente no Evangelho de hoje. Imagina tu, se calhar não concordas com estes pormenores que eu pus, imagina a tua maneira. Vê o mapa. Eu tenho diante de mim um mapa do Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, e vejo Betsaida, Julias e Cafarnaum, e percebe-se bem por que razão é que era possível irem por terra e talvez anteciparem-se. Talvez Nosso Senhor tenha andado primeiro para sul, para depois, por alguma razão, virarem para Betsaida, Julias. Estavam talvez distraídos, a conversarem entre eles lá na barca. E eis que a multidão observa tudo de longe, mas quer estar com Jesus. A multidão correu apressada. À medida que avançavam, aumentava o seu número. As pessoas deixavam os seus trabalhos e os seus campos e seguiam o barco a navegar lentamente. Quando Jesus chegou àquele lugar cheio de erva verde e desabitado, viu uma enorme multidão que o esperava. Olhou-os com carinho e dirigiu-se para eles e começou a falar-lhes e a ensinar-lhes muitas coisas.
E ali ponho Jesus a abençoar também aquelas gêmeas e aquelas pessoas todas. Enfim, podes tu imaginar as cenas que quiseres. Entra pelo Evangelho adentro, coloca os óculos 3D e não te esqueças de procurar Maria e viver com ela também essas passagens. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.